Boa noite, começando mais um programa Linha de Fogo. No dia 10 de junho, Dona Mercilde Chance deu à luz ao menino Dyson, na cidade de Itá, Santa Catarina. Casou-se com Fabiana Schuckli no dia 18 de março de 1995 e teve duas filhas, Beatriz e Letícia. É mestre em farmácia e bioquímica e doutor em ciências cardiovasculares. Foi secretário de Saúde e Assistência Social em 2012, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição durante 7 anos e 7 meses. Há 21 anos é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e de Medicina até os dias atuais. E também, no momento, exerce o cargo secretário de Saúde do município de Tubarão desde 2017. É com muito orgulho e emoção que eu recebo aqui, muita honra hoje, aqui no estúdio do Linha de Fogo, o Dr. Dyson José Trevisol. Presidente ou secretário, boa noite. Boa noite, Dura. Boa noite, é muito prazer. É uma honra muito grande estar aqui presente contigo. Já há muito tempo, né, a gente vem conversando sobre essa situação. Fico muito contente com esse teu programa. Acho que um programa muito legal, acho um programa dinâmico, um programa que você merece estar aqui na UniTV. E para mim é um prazer muito grande estar aqui falando contigo. Prazer é meu, porque a gente a produção tenta falar contigo já faz um tempão aí, e você está sempre em Brasília, sempre em Florianópolis, aqui também em reuniões, e no momento que a gente sabe, compreende momentos difíceis. Nós vamos dividir o programa sempre assim, o programa tem duas partes, da questão da emoção, e também nós trabalhamos muito a questão da técnica, né, do meu entrevistado. Mas, o Dyson, os números hoje da Covid parece que são animadores, né? Graças a Deus, né, Dura? A gente tem percebido uma redução nos números novamente. A gente teve aí um pico bastante intenso nesse mês de janeiro. Janeiro foi um momento muito difícil para a área da saúde em todo o Brasil. Nós vivemos aí o pico da Ômicron, que, graças a Deus, ele não se refletiu em óbitos num número expressivo como foi no ano passado. Se nós compararmos, por exemplo, o mês de março e abril do ano passado, nós tivemos em torno de 3.000 casos novos aqui no município de Tubarão e quase 300 óbitos naquele momento. Foi o maior pico de óbitos. Nesses meses agora de janeiro e fevereiro, nós tivemos 10.000 casos positivos aqui em Tubarão. De 3.000 para 10.000, a diferença do ano passado para esse, de número de contaminados. Em contrapartida, nós tivemos 23 óbitos em janeiro e 16 óbitos em fevereiro. Apesar de ser um número ruim, né, da gente apresentar, a maior parte das pessoas acabaram tendo apenas efeitos leves da Covid, né, e graças a Deus a maior parte das pessoas estão vacinadas, e quem agravou ou morreu são pessoas mais de 80% pessoas que não tinham completado a vacinação. Infelizmente ainda a gente tem pessoas que não completaram. Temos que lamentar ainda. Temos que lamentar ainda, mas estamos com números muito bons nesses últimos dias, e eu acredito que em breve a gente já consiga sair dessa fase novamente de mais um pico, e eu espero que não venha mais um pela frente, porque nós já estamos cansados, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque é importante sempre falar, né? Mas tudo isso, Dyson, deu para a gente aprender e visualizar um pouco da valorização do SUS, que a gente despreza, que a gente abandona, que a gente acha que não funciona, coisa parecida. Muito pelo contrário, né, doutor Dyson? Nos mostrou uma realidade que até então estava na nossa frente, o SUS. Bom, o SUS é o seguinte, o SUS é um dos melhores programas do mundo no papel, né? Na prática ele tem muitos problemas porque ele carece de financiamento, né? O financiamento do SUS ele é muito aquém do que aquilo que nós precisamos para oferecer tudo o que ele prevê. Mas ele oferece muitas coisas. A gente sempre fala o seguinte, o SUS, ele começa conosco no teste do pezinho,
ou mesmo antes, numa gestação, muitas vezes que você precisa do acompanhamento, e o atestado de óbito também é SUS. Então ele vai a toda a nossa vida, ele segue sendo utilizado e a gente acaba não dando tanto valor a ele. Nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas que tinham planos de saúde, pessoas que pagavam privado, tiveram que utilizar o SUS, pela questão do acompanhamento da Covid, os leitos de UTI e leitos de hospital eram todos SUS, basicamente, naquele momento de pico. Então, a valorização do SUS, ela aconteceu por isso. Eu sempre fui um crítico do SUS, antes de ser secretário. Né? É mesmo? Eu era muito crítico do SUS, porque o SUS não funcionava, porque o SUS tinha vários problemas. E quando você assume um papel de gestão, você começa a perceber as dificuldades que existem. E é por isso que como você disse assim, eu tenho ido para Brasília, eu tenho ido para Florianópolis para fazer parte dos fóruns que discutem o futuro do SUS. O presente, mas o futuro também. Porque você leva a base até essa discussão. Exatamente. O senhor leva a base, o conhecimento da base, o que acontece aqui embaixo, em outras palavras, e o senhor leva até no alto escalão. É isso que a gente faz. A gente faz levar os problemas que nós temos na base aqui, discute-se tanto em nível estadual quanto em nível nacional, para que a gente possa chegar numa conclusão e uma solução cada vez melhor para o SUS. Porque se nós deixarmos, e graças à pandemia, vamos tirar das guerras, das nossas batalhas, o benefício também, as pessoas começaram a entender a importância do SUS, porque a tendência era, antes da pandemia, que em poucos anos o SUS acabasse. Essa era a tendência, esse era o pensamento. E a terceirizar ou também fazer alguma forma diferente de financiamento para acabar com o SUS. Agora não se consegue mais, pelo menos por um bom tempo. De maneira alguma, acho que não é bom isso que aconteça, né? Mas existe um fator importante numa secretaria de saúde, né, seja qual município for, que é a valorização do seu pessoal, da sua equipe. Eu lembro muito bem que em 2020 nós conversando e você estava num limite de estresse natural, né, vivendo o dia a dia, um 2020, um ano das incertezas, o ano que a pandemia veio, ninguém sabia para onde ia, onde ela estava, e sabemos que tinha. Sim. Eu te entrevistei várias vezes e em algum momento eu sentia que você não entregava o bastão porque tinha um compromisso muito sério com o que estava acontecendo, e a sua equipe foi valorosa, né? Olha, Dura, desde o começo a gente tem um pensamento de valorizar a equipe. A equipe é o que faz com que as coisas funcionem. Realmente, durante essa pandemia, eu te confesso que teve umas 2 ou 3 vezes, ou 2, 3 momentos, que realmente a vontade era de entregar o cargo, porque era muito difícil. Você imagina assim, no meio de uma batalha, você tem que tentar lutar com algo que é desconhecido, com o desconhecimento das pessoas, com a ignorância de algumas pessoas. A ignorância no sentido de não saber o que fazer e ainda discutir com quem sabe pelo menos um pouco sobre aquele assunto. E ao mesmo tempo, assim, o cansaço físico, né, o desgaste que se teve. Eram 24 horas em cima de atividades, de respostas, de busca de informações. Então, isso foi muito difícil naquele período. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar. Mas eu só consegui passar por isso, primeiro pelo suporte do nosso prefeito Juarez, pelo suporte do nosso vice-prefeito Caio, que nos momentos de muita dificuldade, a gente sentava lá, discutia muito lá no gabinete, mas para sair de lá com uma solução. E eu sempre tive o apoio deles nesse sentido. E da equipe que nós montamos, né? Uma equipe dedicada, uma equipe motivada, que fez com que a gente tivesse êxito nesse período de pandemia e que inclusive me levasse a ser presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde pelo exemplo que Tubarão deu no momento de pandemia e pelo exemplo que nós fizemos aqui no nosso município. Nós vamos para um bloco de intervalo comercial, em seguidinha a gente vai falar mais sobre isso, temos mais coisas a buscar do Dr. Dayson, porque coisas que você talvez não saiba o que aconteceu nesses 2 anos. E nós vamos revelar em seguidinha. Fique aí, voltamos já. Estamos de volta aqui hoje falando no Linha de Frente, conversando com o Dr. Dayson Trevisol, secretário-presidente da nossa Secretaria de Saúde do município. É uma entrevista um pouco diferente daquelas que ele costuma falar. Vamos falando de
técnica. Vamos conhecer um pouco da Trevisol. É um homem que corre muito, é um homem que fala por telefone, porque muitas vezes não tem tempo para ir num estúdio de rádio, de um jornal, para falar, mas é um homem de linha de frente, né? Que conseguiu, com seus aliados, com o seu grupo, né, de pessoas da secretaria, conseguiram, eu digo assim, não é vencer, mas as batalhas foram vencidas, a guerra ainda não. Exato. Né? Então, é mais ou menos isso na Covid, né, Dais? É bem isso, a gente tem vencido batalhas após batalhas, né? Algumas pessoas acabam perdendo as suas vidas, né? Muito menos agora com relação à vacina, então a gente tem várias batalhas nesse período de 2 anos que a gente acabou vencendo. E a gente vai vencer, isso vai passar. Mas qual é o maior aprendizado que você tirou dessa pandemia como gestor e como profissional, como um doutor da área da saúde? Eu acho que assim, um dos maiores aprendizados é a gente cair na real de que nós não conhecemos tudo e que nós temos muitas dúvidas. E que muitas vezes as certezas que a gente tem, elas acabam caindo por terra. Então a pandemia veio mostrar algumas coisas, inclusive na questão da ciência, de doenças que a gente conhecia todo o histórico, de como é que elas funcionavam, de como é que a gente tratava, acompanhava, que a gente acabou perdendo um pouco esse foco e tendo que estudar novamente. Então eu acho que a resiliência que nós começamos a ter que ter no momento, a dedicação com a nossa família e a preocupação com a nossa saúde. Acho que os cuidados, a gente teve um aprendizado. Como gestor, Dura, eu te confesso que não poderia ter coisa melhor para o meu aprendizado pessoal, como gestor, como secretário de saúde, que essa pandemia. Porque ela nos desafiou muito o tempo inteiro. Que todas as ações de saúde que acontecem no dia a dia é uma máquina que funciona, uma engrenagem que funciona. Entra secretário, sai secretário, ela funciona um pouco melhor, um pouco pior. Mas a pandemia ela veio para testar a gente mesmo. Né? Dar um desafio dizendo assim, bom, você já tem tudo funcionando, está tudo legal, está tudo andando de uma forma como uma engrenagem. Vamos colocar uma pimenta aqui nessa situação, vamos colocar um desafio muito grande para vocês, profissionais de saúde, para ver se vocês conseguem sair dessa. Vamos jogar uma pandemia aqui, vamos diminuir todo o conhecimento do que vocês têm para que vocês voltem a estudar. Então, esse é um fator importante, estudar, buscar coisas novas e nos desafiar o tempo inteiro. E é um desafio, não só para nós, para toda a população. Né? A gente aprendeu algumas coisas, como por exemplo, o álcool 70, as pessoas me perguntam, vai continuar usando o álcool 70? Pelo amor de Deus, continue usando, para o resto da vida. É uma coisa que diminuiu as doenças. Que você não consegue... nas três fatores básicos que sempre a gente colocou durante a pandemia, use álcool, né? Ou lave as mãos com sabonete, sabão e tal. Mantenha o distanciamento. Isso. E use máscaras. Isso. Recentemente, há estudos que estão vindo à tona agora e há políticos também defendendo o não uso de máscara. Qual é a sua opinião hoje em relação a isso? A minha opinião hoje, Dura, é que assim, aos poucos nós vamos nos livrar das máscaras. Nós já começamos a fazer isso. Em Santa Catarina, já desde outubro do ano passado, não há necessidade de utilizar em ambientes abertos. E eu sempre batalhei por essa questão, porque ambiente aberto, você estando distante das outras pessoas, não tem esse problema. Não tem como você contaminar alguém que não está próximo de você, né, andando num local aberto. Nos ambientes fechados, quando a gente ainda tem um pico como agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Claro que a gente está mantendo um distanciamento, a gente tem uma higienização, mas ainda tem uma necessidade para os próximos dias, semanas talvez, no máximo meses. Você está dizendo isso porque o senhor quer aguardar os números pós-carnaval? Exatamente, é a cautela que a gente tem que ter como gestor. Eu te digo assim, ó, nesse momento o meu pensamento daqui a pouco nós vamos liberar sim o uso de máscaras. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais rapidamente isso vai acontecer. Você entendeu? Esse é um ponto-chave. Agora, o grande problema nós temos que entender que não é só vacinar as primeiras 2 doses. Depois de um tempo, você tem que fazer um reforço. Quando esse número de reforço, a dose de reforço estiver em 70%, 75%, eu não tenho dúvida que vai liberar a máscara. Porque se aí a pessoa for contaminada, agravar ou morrer, provavelmente é porque não se vacinou ou porque não manteve o esquema vacinal em dia. E aí, infelizmente, o que o sistema vai poder fazer por essa pessoa? Né? Se ela assumiu a responsabilidade de não se vacinar. Né? O que me indigna muitas vezes é que tem pessoas que ainda são contra e tem aumentado esse movimento.
mas os números estão mostrando. E no futuro, eu tenho toda a certeza de que nós vamos chegar lá na frente e dizer assim, ó, fizemos a coisa certa. Eu entendo e, ao mesmo tempo, compreendo tal reação, mas não aceito. Mesmo entendendo, mesmo compreendendo, porque é completamente fora de uma realidade, os argumentos são muito frágeis. Exato. Porque a vida é o único bem que a gente tem, assim... É algo que a gente tem que valorizar, valorizar, né, muito. E é importante, assim, ó, as pessoas muitas vezes questionam, mas eu posso ter alguma reação com a vacina. Nós não sabemos qual é a reação de pegar o coronavírus e não estar, pelo menos, protegido com aquilo que a vacina se propõe a fazer. E outra coisa, em relação à máscara, eu não sei por que os países europeus, o asiático, geralmente, gostam de usar máscara. É porque assim... Independente da pandemia, sempre em viagens, eles estão sempre dentro de avião, eles estão sempre andando com máscara. Só que aí eles têm uma cultura que eu acho que é o que poderia ficar aqui. Não é todo mundo usar máscara, é quem está doente usar máscara. É quem está transmitindo usar máscara. Então, por exemplo, assim, num momento assim, ó, passou a pandemia, eu estou gripado. Bom, para eu proteger as outras pessoas, eu uso máscara, porque eu não passo o vírus para outras pessoas. Então, se a gente fizer isso, já vai resolver. Só que quantas vezes os japoneses viraram chacota para nós aqui no Brasil por causa disso? Não vamos omitir essa questão. Nós todos falávamos, pô, mas que besteira, né? Fazer isso. Máscara. Usar máscara. Agora está evitando até a questão de gripes também, de resfriado, outros vírus, não é só a pandemia. Então é importante. Mas eu acredito, Dura, que nós estamos muito próximos do momento de liberação de máscaras em alguns ambientes. Agora, doutor Dayson, em relação à vacinação em crianças, eu acho que o governo, acho que vocês que organizaram isso, porque o governo passa para o Estado, o federal passa para o Estado passa as recomendações, resoluções para os municípios. De vacinar primeiro os idosos, aí teve uma turma do contra, por que não vacina a turma que trabalham primeiro? Teve aquelas teorias da conspiração em todos os momentos nesses 2 anos. Foi tantas teorias que a gente abandona quase todas, mas assim, olha, por que o idoso primeiro? Por que o cara de 50 anos? Por que não é aquele que produz? E agora a pergunta é, por que criança de 5 em diante? Na verdade é o seguinte, nós temos o fator de risco, né? Começamos por quem tem mais fator de risco para quem tem menos fator de risco. A grande pergunta que se faz, em alguns momentos, algumas pessoas me perguntam, dizem assim, ó, por que eu vou vacinar uma pessoa saudável? Primeiro, a resposta é a seguinte, vacina, nós não vacinamos pessoas que tenham a doença, nós vacinamos pessoas saudáveis para evitar que elas sejam contaminadas, para evitar que elas agravem e morram. Então, assim, nós vacinamos crianças para quê? Para evitar um agravamento. Ah, mas as crianças são saudáveis. Sim, elas são saudáveis e a gente espera que elas continuem saudáveis. Assim como para o sarampo, para a febre amarela, para a difteria, coqueluche, tétano. E eu poderia aqui citar mais 20 e poucas vacinas que são feitas desde a infância. Ah, mas eu não vou expor a minha criança que não é doente. Ninguém marca o laboratório. Nada, nem de onde é que é, nem se é da China, se é da África, se é de onde é que é. Ninguém pergunta isso. Impressionante. E assim, ó, por que nós vacinamos? Como prevenção. Vacina é prevenção. Medicamento a gente só toma quando é doente, né? E a vacina a gente toma quando a gente não está com a doença para evitar algum agravamento. Uma criança, ela também vai ter a segunda dose, como nós todos tivemos? Sem dúvida nenhuma. Depois de 4, 5 meses? Exatamente. Até menos. São 4 semanas após a gente tem a segunda dose da vacina para as crianças também, para imunizar elas. Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. Vamos vacinar as nossas crianças para proteção. Teve até um episódio nessa conversa que teve um padre aqui na região dizendo que as vacinas eram feitas de fetos. Eu entrevistei de fetos abortados, né? Eu entrevistei um cientista que vai sair numa outra emissora e ele assim, meu Deus, eu soube disso. Um cientista de laboratório, um rato de laboratório, de um grande laboratório multinacional. E ele disse, não, eu soube quando chegou essa notícia para nós, assim, meu Deus, aí que eu falo que são as teorias da conspiração, né? Exatamente. O grande problema, nada, né? Dura, até a Fabiana, minha esposa, fala muito disso, assim, né? As pessoas querem dar opinião naquilo que elas não estudaram para ser. Solta para ver como é que é a produção. Vamos lembrar bem disso aí para ver como é que é essa história. O Brasil inteiro está vibrando pela chegada da vacina.
Mas, mais uma vez, é importante nós recordarmos que o vírus não é católico, porque odeia Nosso Senhor e tem fechado as igrejas. E a salvação para a nossa vida, a nossa alma, não está na vacina. Há vários problemas morais em relação à própria vacina, que está comprovado que é feita com fetos abortados. Dos milhões de abortos, muito mais elevado do que as mortes por coronavírus no mundo, destes pobres seres humanos jogados nas lixeiras dos hospitais, fizeram vacinas. Todo o respeito que eu tenho à religião, eu sou católico, todo o respeito que eu tenho a todos que estudam sobre isso, e hoje, com os dados que nós temos das vacinas, mostra completamente uma teoria da conspiração lá atrás. Falava-se o que não se entendia, que não se sabia. Muitos interesses, né, Dura? Eu fui chamado de várias coisas nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento em que aconteceram esses fatos, né? Eu fui chamado de besta ateia, né, de ser ateu, né, de herege, em algum momento também, e também de bolsonarista, de petista, de tudo que é coisa, né? E eu sempre disse assim, ó, eu sou cientista, além de gestor. Eu penso na ciência, eu estudo muito. E eu tenho que ouvir muitas dessas situações, e eu tenho sido colocado até em alguns grupos que são anti-vacina em algum momento, e eu sempre digo assim, ó, quer fazer uma discussão comigo de forma técnica? Vou fazer sem problema nenhum. Agora, não misture essa questão técnica com questões políticas, de ideologia, de gênero, de catolicismo ou de outro tipo de religião, porque não funciona. Discutir tecnicamente é uma coisa, pessoas que tenham conhecimento é fácil você discutir. Eu posso discordar. Tem muitas pessoas que eu discordo e que discordam de mim e que eu não estou querendo convencer ninguém e que ninguém me convença. Não é isso, eu estudo para isso. Agora, não dá simplesmente para a gente pegar, Dura, e dar uma opinião sobre algo que a gente não conhece. A Fabiana fala muito isso, a minha esposa, ela diz assim, vou sair fazendo lives sobre engenharia, sobre investimentos financeiros, porque eu assisti uma outra live e vou repassar a informação. Não, eu não vou discutir questões financeiras, eu não vou discutir a mídia contigo, que conhece muito mais, toda essa questão de como fazer o teu programa. Eu não preciso discutir isso contigo, eu posso até trocar uma ideia e dar uma opinião, mas é opinião, né? Não é algo que é científico. Na verdade, em relação a esse vídeo que a gente assistiu, ele é um vídeo público, certo? Que levou muita gente ao descrédito e não é, com certeza, a opinião da igreja. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. É a opinião de um padre que tentou defender, exato, né, da sua forma de conhecimento naquele momento. Eu sou católico e eu não vi em nenhum momento o Papa falando diferente, né? Em nenhum momento o Papa falando diferente, que se vacinou. Que se vacinar, exatamente. Que se vacinou, né? Então, a gente queria colocar só para ver, quando a gente falou dessas conspirações, não foi só esse caso, tem outros casos que inventaram mil e uma coisa. A gente volta agora para o terceiro bloco, a gente vai dar uma paradinha, porque eu vou entrar ainda nessa questão ainda do número de testes feitos em Tubarão, que pouco está se falando. Se testou muito em Tubarão. E a gente já volta em seguidinha com o Dr. Daisson Trevisol, presidente, para mim sempre, secretário de saúde da cidade de Tubarão. Estamos de volta, ainda porque está pipocando muito aquele vídeo que a gente colocou agora do padre, para esclarecer um ponto fundamental. Falando com o Dr. Daisson sobre isso, dizer que essa é a opinião do padre, não dos padres. Exato. Certo?
E isso porque o senhor também, na época, recebeu alguns comentários. Não, né? assim, eu sempre tive o contato aqui do Dom João, tá? Dom João, o Rafael, Padre Rafael, o Padre Eduardo, o Padre Sérgio, todos os padres aqui do Tubarão entravam em contato até para saber como é que estava a situação e o que deveria ser feito. E sempre foram a favor dessa situação. Inclusive, eu fui em alguns momentos na igreja para fazer esse encaminhamento. Então, assim, claro, não é o pensamento de todos, mas tem algumas informações absurdas e não vem só desse local, né? Vem de todos os locais, de todas as pessoas. Mas a gente superou isso tudo e eu acredito que agora para frente nós precisamos muito da ajuda de todas as igrejas para deixar muito claro para as pessoas que é importante se vacinar, que é importante a gente fazer isso para sair da pandemia, para voltar ao normal. As igrejas colaboraram muito, né? Muito. Momento que a debate precisou. Fizemos várias reuniões, inclusive com o prefeito, né? Para que a gente chegasse num consenso e deixasse muito claro a todos a importância de se fazer o isolamento, de manter as atividades fechadas num determinado momento, e hoje nós estamos voltando ao normal. O bom disso é que autoridades, tanto civis, eclesiásticas, enfim, elas têm ali o seu, elas têm fizeram o seu papel também bem certo, não foi só a classe, né, executiva, política, ou vocês lá. Todo mundo colaborou um pouco. Todos. Né? A classe empresarial aqui do Tubarão também fez isso. Nós tivemos várias reuniões e reuniões difíceis, duras, de você chegar numa solução. Porque às vezes eu chegava numa reunião e disse, não, tem que fechar tudo. Chega na reunião, você ouve o outro lado e diz, não, peraí, vamos ter que voltar atrás aqui. Então, é um pensamento coletivo. Uma das situações que me chama a atenção e que me chamou a atenção, eu olhava quando vinha o boletim para a imprensa, o boletim da Covid, que hoje foi um dia, quando eu recebi o boletim de hoje, assim, isso é fantástico, assim, uma coisa boa, né? Que trabalho, a coisa está, como eles estão falando, está acontecendo. Eu acredito em vocês, eu estava dizendo, né? No caso é o seguinte, eu percebi que são mais de 130 mil testes feitos somente em Tubarão. E no começo da pandemia, os cientistas diziam assim, tem que testar. Quanto mais você testa, mais controle você tem. Em Tubarão, você aqui, a sua equipe, testaram mais de 130 mil, Dais. Exatamente, fizemos mais de 130 mil testes até agora, né? E continuamos testando, né? Fazendo mutirões de teste em vários momentos. Lá atrás, quando tinha só o teste do dedinho, né? Daquele que a gente fazia de anticorpos, a gente fez muitos testes. Antígeno nós adquirimos, e veja bem, né, Dura, nós fazemos, além do PCR que vai para o estado, que demora, você foi um exemplo dessa situação, nós já fazemos o antígeno que sai o resultado na hora, né? Que tem 95% de certeza daquele resultado. Então, são poucos os que dão falso positivo ou falso negativo. Então, o resultado que você saiu de lá sendo negativo, ele já é praticamente um resultado negativo. Então, agora, esse é um investimento importante de se fazer. Vocês estão de parabéns, realmente. Porque agora as pessoas esquecem do sofrimento do primeiro ano. Exatamente. Muita gente está esquecendo, né? Exatamente. Aqueles que perderam seus entes queridos, talvez não esqueçam tão facilmente. Mas tem gente que diz assim hoje, eu tive Covid. Eu passei bem. Sim. Eu tive. Mas teve momentos de pessoas que teve problemas muito sérios. Para sair não foi fácil. Bem complicado. Né? E graças a Deus, hoje, né, com essa Omicron, parece que, como você colocou, quem está vacinado está mais protegido. Exatamente. Uma pergunta um questionamento que eu tento descobrir, o que você faz tantas reuniões em Florianópolis e tantas reuniões em Brasília? Tem algumas pessoas que falam que eu viajo bastante, né? Eu sou um deles. Eu convido essas pessoas a me acompanharem um mês. Paga na passagem, minha rotina, por que não, né? Na minha rotina, né, Dura? Porque assim, é uma rotina pesada. Eu não vou para passear nesses locais. Florianópolis, eu sou presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que é o conselho que representa os 295 secretários de saúde do Estado. E lá nós discutimos todas as questões relacionadas aos problemas municipais e que o Estado vai disponibilizar recurso para uma coisa, recurso para outra coisa, investimentos que são feitos na saúde. Todas essas discussões passam pelo COSEMS, que é o Conselho de Secretarias. Nós, numa equipe de técnicos, damos o tom para onde vai o recurso, para onde o governo vai investir. E sem o apoio, sem o aval desses secretários, desse grupo, desse conselho, o Estado não investe em lugar nenhum. Ele não consegue, porque tem que ter o apoio do conselho. O conselho está lá justamente para dizer onde o recurso vai ser investido junto com o Estado, definir esse recurso e as ações de saúde,
Por exemplo, agora nós estamos cobrando investimento nas cirurgias eletivas, que é o que ficou para trás nesse período de pandemia. Então esse é investimento. E em Brasília, eu sou o vice-presidente do Sul, da região Sul, né, representando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, lá no Ministério da Saúde, junto com o Conselho de Secretarias Nacionais, né, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. E lá também a gente vai buscar as demandas e discutir muito as ações de saúde. Então é isso, né, um trabalho. É isso que você faz lá. Primeiro, representa Tubarão no estado de Santa Catarina, claro, e eu represento o estado de Santa Catarina no governo nacional. Mas essa visibilidade, ela se deu em que momento? Essa sua visibilidade, foi a responsabilidade, foi o senhor conhecer a área que estava atuando, principalmente pelo seu currículo apresentado, isso tudo facilitou? É o respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho e pelo meu conhecimento, nada mais do que isso. O trabalho que nós fizemos aqui na Secretaria do município de Tubarão, em primeiro lugar, Tubarão não era visto até então no estado como uma cidade referência. E aí eu falo amplamente, tanto a vinda do prefeito Juarez Ponticelli para cá e o trabalho que ele e o Caio fazem aqui, levaram Tubarão a ser conhecido no estado. Eu acompanhei isso. Eles confiaram na sua equipe, no senhor. Exato, e eu acompanhei toda essa situação e tenho levado o nome. E aí tem o outro lado, o lado técnico, do conhecimento, do estudo, de ser professor, de ser pesquisador. Isso fez com que as pessoas confiassem em mim. E aí eu fui colocado no cargo, né, de presidente do conselho e levando o nome de Tubarão e fazendo o que é certo para os municípios. Mas o importante é que você parece que discute isso 24 horas, você discute saúde 24 horas. Isso, a sua esposa também é doutora na área da saúde. Eu quero ver essa foto aí. Vamos ver se ela aparece aqui. Eu tive o prazer de entrevistá-la também em outra emissora. Ô, produção. Produção, tá atenta aí, produção? Eu acho que deu um probleminha na produção lá, na nossa técnica, mas justamente... tá lá, olha só que elegante. Pô, que gato, hein? Que gato, que gato, hein? Ela assim, eu só mando foto. É isso aí, ó. Não quis saber. A Fabiana, vou falar a Fabiana com todo o respeito que eu tenho, porque eu a conheço desde pequena. Exato. E a doutora Fabiana também estava muito preocupada nesse meio quando começou a pandemia, né? Sem dúvida, né? Ela foi uma pesquisadora, né? Parou para estudar muito. Você lembra da primeira entrevista que foi dada lá na Câmara dos Vereadores, que ela fez uma apresentação dizendo que nós teríamos entre 400 e 600 mortes no primeiro ano. Eu lembro, eu estava naquela... Se nós fizéssemos tudo certo, ainda teríamos esse risco. Nós estamos com 511, 512 óbitos em 2 anos. Projetou. Né? Em 2 anos, exatamente. Certinho. Então era uma coisa assim... Mas tem mais foto aí, produção. Joga mais umas fotos aí. A produção está... eu não sei que está... Produção. A produção parece que está assim meio devagar hoje. Olha lá. Minha família, essa é a minha família. Tá. Beatriz e a Letícia, né? São toda a razão da minha vida, né? Essa aqui? A Fabiana, a Beatriz é a do meio, que é a mais velha, que tem 15 anos, e a Letícia tem 11 anos. Sofreram bastante no período de pandemia, né? Não pegaram Covid, a sua família, nenhum deles pegaram Covid, nem o senhor também? Não. Eu me admiro muito, eu já te fiz essa pergunta, assim, como é que você está naquele meio, está no vulcão, e está tudo aquilo ali, você não conseguiu dar isso? Você fazia teste quase assim, semanalmente? Eu faço ainda, até hoje. Continuo fazendo teste eventualmente. A gente tem algumas coisas que são inexplicáveis, né? Eu acho que com o tempo a gente vai entender que algumas pessoas não vão pegar, né? O fator a gente não sabe, claro que tem o cuidado. Veja bem, por mais que a gente esteja exposto, eu sempre me cuidei muito, a minha família se cuidou muito nesse período, mas o risco existe, né? Nem minha mãe, nem minha irmã, meus irmãos não pegaram, minha família, a família da minha esposa também, o seu Wilson e a dona Inês também não pegaram. Então, assim, algum fator pode estar relacionado. Agora, sim, a gente se cuida bastante, evita alguns momentos e alguns locais. Bota a foto número 2 aí, produção. Foto número 2. Agora entendi por que a produção estava demorando. Eu tinha que dizer o número, né, produção? Tá. Foto 2. Essa aí é minha mãe. Minha mãe é o... Olha aí, a produção. Pô, mas eu tava um pouquinho... E quem é esse do lado, né? Esse do lado, quem é esse do lado, produção? Esse do lado sou eu. Então já joga a foto 3 pra gente dar uma olhadinha. Minha mãezinha. A foto 3. Nossa, isso aí é um terço a mais de mim, né?
40 quilos a mais. Qual a diferença desse Daiso que estava ali, desse Daiso aí, e do Daiso hoje? Eu acho que a diferença primordial, né, Dura, é a experiência que a gente tem, as rugas que apareceram um pouco mais, quando a gente fica mais magro aparecem as rugas. Tá certo. E depois uma cirurgia bariátrica, né? Que muita gente pergunta, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz uma cirurgia bariátrica para ficar melhor de saúde. É um programa Linha de Fogo, que também tem emoção, é um programa que mostra o outro lado, mostra a família do meu convidado, que é muito importante isso. Eu acho extremamente importante mostrar a família do meu entrevistado, mostrar aquelas pessoas que estão com ele no dia a dia, que ele é um vencedor, mas sempre tem alguém ali que está dando um empurrãozinho, está dando aquela força. E família é tudo, né? Tudo. Eu vou dizer que assim, de todos que apareceram, a pessoa mais importante para mim é minha mãe, né, que me criou. Ela é uma pessoa que foi pai e mãe. Mas para aí, não conta nada disso, porque eu acho que a produção está me informando aqui, produção que chegou, tá legal. A gente volta então para acertar esse próximo bloco. Em seguidinha nós voltamos com o que ele terminou de falar aqui. Mais emoção chegando aqui no Linha de Fogo. Estamos de volta, uma entrevista hoje com um bate-papo, Dr. Daiso Trevisol, meu amigo Dr. Daiso Trevisol, que eu tenho uma grande consideração pelo seu trabalho, pela pessoa que é. Você estava falando da sua mãe e naquele exato momento a produção entrou aqui e disse, está chegando alguma coisa aqui. Vamos lá então, produção, joga o número 1. O Daiso foi sempre um menino curioso. Ele queria sempre saber mais. As perguntas nos surpreendiam, né? Por isso eu sempre tive esperança que daquilo que ele é hoje, né? Que é meu orgulho. Eu me sinto muito orgulhosa por ele ter escolhido a área da saúde, que é um caminho ou uma área que todo mundo necessita, e eu acho que ele está dando tudo de si e ele está alcançando os objetivos dele. Quero agradecer a família que acolheu ele e também quero agradecer a todos os tubaronenses que ele foi para lá sem conhecer nada e ele foi muito bem recebido nessa terra acolhedora que é Tubarão. Que legal. Que sacanagem, né? Muito obrigado, produção. Muito obrigado, show. Obrigado, Dura. Obrigado. Assim, a minha mãe é uma pessoa especial para mim, é meu exemplo de vida, professora. Né? Professora de matemática. Foi pai e mãe, né? Nesse período, principalmente depois que eu vim para cá, de todas as dificuldades que a gente teve. Dificuldades até financeiras em algum momento, né? Fomos ajudados por algumas pessoas. Tenho que agradecer muito o seu Wilson e a dona Inês, que foi a família que me acolheu aqui, meu sogro e minha sogra. E a minha mãe é um modelo para mim. E ela sempre me dizia isso, que assim, e eu acho que muitas mães dizem isso, que o conhecimento é algo que ninguém nos tira. E é por isso que eu batalhei muito nesse período. As pessoas só veem o lado bonito, né, da nossa vida. As redes sociais só mostram o lado bonito, aquilo que a gente quer mostrar. E lá no fundo, às vezes, a gente guarda algumas coisas que são difíceis, são as dificuldades que a gente passa. Não foi fácil chegar aqui onde eu estou hoje, né? Eu batalhei muito por isso e eu tive muito apoio, tanto da minha mãe quanto do... Mas ela que aguentou o tranco. Ela aguentou o tranco, né? Sofrendo, em alguns momentos, tendo que tirar dela para dar para os filhos, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma condição muito tranquila, né? De família mesmo. É uma família que eu amo muito, né? E tenho um prazer muito grande de dizer assim, eu vou levar para o resto da minha vida. Essa foi a pessoa que me deu a vida e me deu tudo que eu tenho, né? Eu tenho que agradecer muito as outras pessoas que participaram, a minha esposa que me suporta, né? Que me dá todo o suporte também e que é uma pessoa fantástica. Mas a minha mãe é uma pessoa especial. E as tuas filhas suportam também? Também. Ela te aguenta, firme. Olha, ela não tem necessidade, não tem falta. Agora estamos falando do lado da emoção, sim. Porque do técnico nós já falamos. Sim.
As tuas filhas sentem a tua falta, Sem Darcy? dúvida Porque nenhuma. você é uma pessoa que eu percebo, eu olho em você não tem tempo. Como é que você faz do seu tempo? Dura, assim, ó, a gente tem que dar a qualidade, né? Eu posso dizer que, assim, meus pais, quando eu era pequeno, eles trabalhavam também em 3 períodos e a qualidade dos momentos é que faz a diferença, né? A qualidade do momento faz a diferença. Exatamente. Não é a quantidade, não, é a qualidade. Claro, sentem falta, eventualmente. Eu viajo bastante e isso faz falta para as filhas, né? Mas eu procuro nos momentos que eu tenho para elas dedicar. Até às vezes eu falho nisso, mas elas me chamam de chato, sim, sem dúvida nenhuma. Então vou ver se elas vão chamar de chato você, o vídeo 2 aí. Vamos dar uma olhadinha nessas meninas aí. Eu acho que o pai é uma pessoa bem engraçada, bem divertida, que ele é bem legal. Ele é um pouco chato, mas isso não importa. Eu acho que ele é um ótimo secretário de saúde e eu tô muito orgulhosa dele. Um beijo. Meu pai, ele é muito parecido comigo. A gente tem o mesmo gênios. Por isso que a gente normalmente se indica muito, a gente se incomoda muito. Mas a gente se ama bastante também. Eu amo bastante ele, eu acho ele uma pessoa bem responsável, bem engraçada, meio besta às vezes, mas ele é bem legal, todo mundo gosta dele. Ele tá fazendo um ótimo trabalho lá na Secretaria de Saúde, ele tá cuidando muito bem da população de Tubarão nesse tempo tão difícil que é a pandemia. E acho que eu só tenho a agradecer a ele por tudo. Um beijo e obrigada por tudo, te amo. Que legal, né? Que legal mesmo, não? Elas estão percebendo o seu trabalho, elas estão ouvindo sobre você, sobre o seu trabalho. Isso é muito legal, né, Dura? Assim, compensa tudo. Tá? Isso tudo é compensador nessas palavras, né? Eu te agradeço muito por isso, porque, querendo ou não, assim, a família é o nosso alicerce, é a coisa mais importante da nossa vida. E às vezes a gente perde alguns momentos, né? Eu procuro, você vê que assim, a visão delas é que eu sou uma pessoa engraçada e realmente eu tento ser engraçado com elas para ser um bom pai, para ser um amigo, para ser um parceiro. E às vezes chato, óbvio, pai, óbvio que vai ser chato em algum momento, né? Mas chato para elas, mas pro número 3 aqui não, né, ô produção? Número 3 agora, vamos ver lá. Quando eu conheci o Dyson, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nele foi o seu carisma e a sua empatia. E logo eu percebi também que ele tinha uma capacidade nata de liderança. E assim como ele me cativou, ele cativa as pessoas à sua volta, ele tem uma facilidade incrível de ter amigos, de estabelecer relacionamentos e se dedica muito em tudo que ele faz. Ele é bastante dinâmico e muito dedicado na busca pelos seus objetivos. Nesses últimos anos tem sido um desafio para nós enquanto família lidar com a sua ausência, mas a gente tem muito orgulho do trabalho exercido, da dedicação, do teu crescimento profissional e que se reflete também como as conquistas pessoais que nós temos juntos. Eu sou muito feliz e muito grata pela família que nós construímos, pela nossa história e gostaria de dizer que eu me considero uma pessoa melhor por causa de você. Eu aprendo muito contigo, sou muito feliz ao teu lado, te amo muito, tu és minha alma gêmea. E eu espero que a gente tenha ainda muitos anos pela frente, com muitas alegrias, com muita saúde e paz. Um beijo, te amo. 27 anos de parceria, né, Dura? 27 anos já? Anos. Nós começamos a namorar em 95 e já faz 27 anos. A gente cresceu junto. Nós passamos por todas as dificuldades juntos. Por isso que as pessoas, por isso que eu disse antes, né? As pessoas só enxergam o glamour da vida dos demais e não percebe tudo que se sofreu, tudo que se batalhou. E a Fabiana, para mim, assim, é a minha alma gêmea, é a minha parceira, é a minha colega de trabalho. Eu vejo que, assim, eu acho até que ela sente mais falta de mim trabalhando do lado dela do que em casa. Porque a gente trabalhou junto por muitos anos, a gente se formou, nós fizemos a mesma faculdade, a mesma especialização, o mesmo mestrado e o mesmo doutorado. Nós caminhamos junto a nossa vida e formamos uma família. Então, assim, eu sou muito grato, tenho muito que agradecer a toda essa compreensão, né? A Fabiana foi uma parceira fantástica nesse período de pandemia e me entendendo. E deixando bem claro, assim, em alguns momentos até me segurando para que eu conseguisse aguentar todo esse tranco. Imagino.
Imagino mesmo. Agora tem o número 4, produção. Esse não... Em nome de todos. Como é que é? Ele é muito bom de fazer amizades. Eu sei, produção. Agora tu imagina esse cara aqui então, vai. Oi, Dura, tudo bem? Prazer mais uma vez falar contigo. Eu que já estive sentado aí e agora aqui na missão de falar de um amigo, Dyson. O Dyson, que é um cara muito agregador, carinhoso, que se doa muito para as amizades, eu até acho que deve ser muito fácil para a gente, para nós, um dos amigos do Dyson, estarmos nessa condição de amigo do Dyson. Porque a amizade para ele é uma coisa que ele pratica com tanta facilidade. Agora, difícil deve ser para ele ser nosso amigo. Ter que nos aturar já não deve ser tão simples. Mas também falar só coisas positivas a respeito de uma amizade, de alguém, não seria justo. Então também quero falar aqui de alguns defeitos do nosso amigo Dyson. E um deles... Oi? Tá. A produção está dizendo aqui que já não dá mais tempo do vídeo, então eu não vou conseguir falar sobre os defeitos do Dyson hoje. Um abraço, meu amigo, um abraço, Dura, valeu! Muito obrigado, Davi. Olha só, Davi. É que se fosse falar dos defeitos, ele ia passar muito tempo, provavelmente por isso que cortaram ele para falar. Obrigado, Davi. Assim, o Davi é o meu amigão, um dos meus melhores amigos, e como eu tive a oportunidade de fazer o vídeo para ele, agradeço muito a sua amizade também. E realmente eu prezo muito pelos amigos, eu me preocupo com todos eles. Eu me preocupo muito, realmente. Eu sou uma pessoa que, nesse sentido, assim, eu até sofro às vezes por causa disso, né? Porque eu me preocupo muito com os meus amigos. Agora, eu vou encerrar o programa, mas farei outros programas com você, principalmente na questão política, que eu estou sabendo algumas coisas por aí. Mas se caso, responda rapidamente, se o prefeito Juarez Ponticelli, Caio Torcassi, pedisse o seu cargo hoje, o senhor diria o que para eles? Eu saio com dever cumprido? Saio com dever cumprido, sou uma pessoa de time, né? Fiquem à vontade, estarei feliz pelo que eu fiz até agora, né? Independente de qualquer coisa. Eu gosto muito de equipe, eu sou uma pessoa que eu trabalho em time, né? Normalmente sou a pessoa que puxa o time, né? É o que eu gosto de fazer, mas sem problema nenhum, sairia com uma alegria muito grande, né? Mas também tem uma coisa, eu ainda tenho muito para fazer, né? Bem, me deixa ali que eu faço mais coisas. Deixa ele ali mais um pouco, mais um tempo aí, né? E a gente encerra o programa Linha de Fogo com você hoje. Nós falamos tecnicamente, falamos também no lado emocional. Conhecemos um pouquinho de você, somente um pouquinho. Agradecemos a sua esposa por ter feito toda a produção. Muito obrigado. Obrigado, Dura. Sucesso a você. Muito obrigado, Dura, e parabéns pelo programa. Assim, eu fico muito emocionado, muito grato a você, né? A gente já tem uma parceria e uma amizade já de longa data. Sabe o quanto que eu admiro os seus programas, e eu vou te dizer claramente, esse aqui é o melhor programa que você inventou até hoje, né? Então, muito parabéns, obrigado. É muito bom que a gente evolua. Muito obrigado também por tudo. Obrigado. Assim encerramos nosso Linha de Fogo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.